Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Há uma necessidade de entendermos que necessitamos transformar a maneira de pensar. Nós precisamos aprender a olhar tudo segundo uma perspectiva divina e não conforme a forma natural de pensar. Precisamos honrar a Deus. Por isso, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: até quando desonraremos a Deus? Até quando buscaremos os nossos desejos e interesses, postergando uma decisão que já deveríamos ter tomado? É falta de fé? É a falta de reconhecimento da autoridade? É uma questão que a gente precisa entender. Lá em Salmos 4:2 diz assim: ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Essa é a questão, pois é disto que trata o viver e o andar com Deus. Até quando desonraremos a Deus, buscando a mentira, andando na nossa vaidade e buscando os nossos interesses? Quando fazemos assim, o que nós estamos declarando? Não estou falando da nossa religiosidade, pois podemos ser religiosos, podemos ler a Bíblia, podemos fazer estudos bíblicos, podemos até pregar. Mas aonde está o nosso coração? Reconhecemos a autoridade de Cristo e nos submetemos a essa autoridade para andarmos neste mundo como seus imitadores, andando segundo as suas palavras? Ou o que continuamos a fazer é andar segundo a nossa maneira de pensar, buscando os nossos interesses, defendendo as nossas vaidades? Essa é a questão, pois o Evangelho não se trata disso, o reino de Deus não se trata disso. Posso estar cheio de religiosidade, posso estar comprometido com a minha religiosidade, achando até que estou agradando a Deus. Mas precisamos entender uma coisa: quando nós andamos segundo a maneira de pensar deste mundo, quando expressamos a nossa ganância, quando andamos segundo as nossas vaidades e nossos desejos, nós não estamos honrando a Deus. Muito ao contrário, nós o estamos desonrando, pois não nos submetemos à autoridade do Senhor. Não andamos segundo as suas palavras, mas andamos segundo o que pensamos, desejamos e o que ansiamos. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus, muito menos com a vontade de Deus. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Precisamos entender o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, o que significa adorar a Deus. Pois o culto não se trata das nossas reuniões. O verdadeiro culto está em fazermos das nossas vidas oferta em favor da vontade de Deus, que está relacionada a nos ofertarmos em favor do mundo, para que as pessoas possam conhecer a Deus. Nossas reuniões não é um serviço a Deus. Ela deve ser encarada como um momento onde nós nos encontramos para termos comunhão, para aprendermos, para crescermos, para amadurecermos, para compreendermos a vontade de Deus e a essa vontade nos submetermos. Não como um processo simples de adquirir conhecimento, mas de transformar conhecimento em algo prático. Entendermos que a nossa vida não se trata de simplesmente atitudes, mas de compreendermos quem somos, o que recebemos de Deus, para praticarmos as atitudes que expressam esse entendimento. Sermão da Montanha não é algo para ser simplesmente lido, não é só uma teoria, mas para entendermos que a obra que Deus fez em nossas vidas, em termos de fazer de nós um novo ser, de conceder-nos da sua natureza, da sua vida, de fazer-nos a imagem de Cristo, de nos dar a mente de Cristo, de nos dar do seu Espírito, de dar-nos um novo coração, um coração segundo o coração de Deus. Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos viver o que está no Sermão da Montanha. Por isso honramos a Deus quando nos empenhamos, rejeitando o pecado, rejeitando uma forma de pensar natural, vivemos neste mundo como Cristo. Pois é essa a oração que nós fazemos quando declamamos o Pai Nosso. Faça-se a tua vontade na terra como ela é feita no céu.
E quem faz isso? Nós. Quando nós nos submetemos a Deus, quando nos comprometemos com sua vontade e com o seu querer. De maneira que através da família, da sua família, do seu povo, do reino de sacerdotes, nós expressemos o nosso Deus através das nossas relações ao mundo, levando as pessoas a conhecê-lo, a compreender, de maneira que nós, como família, como povo de Deus, revelemos o Deus invisível ao mundo. A igreja, o povo de Deus, existe com um único só propósito: viver o reino de Deus na terra, andar neste mundo segundo os valores eternos, proclamando a Cristo, revelando as virtudes de Deus, fazendo e enchendo a terra com a glória do Senhor. Se a gente entender isso, se compreendermos isso, nós vamos entender que a maneira de nosso viver pode honrar ou desonrar a Deus. Pois se andamos segundo o pensamento natural, estamos desonrando. Mas se nos comprometemos e nos submetemos à vontade de nosso Deus, nós o honraremos. Pois todas as nossas atitudes, ações, todo o processo com que conduziremos nossa vida implicará em rejeitar o pecado e expressarmos o nosso Deus ao mundo. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos submetermos ao Senhor, sendo expressão de nosso Deus neste mundo, revelando a sua glória, glorificando o seu nome, fazendo obras que o revelam, que o expressam. Que a gente possa entender, compreender isso e nos submetermos ao nosso Deus. Buscar o conhecimento, nos comprometermos com essa jornada de conhecer o Senhor, pois a vida eterna está em conhecer o Pai e conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Que a gente possa entender isso, compreender isto de fato e buscar esse conhecimento do Senhor e nos comprometer com a sua vontade, com o conhecimento dessa vontade e, à medida que caminhamos, nos convertamos ao Senhor para vivermos a sua plena vontade neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.